Muito bem, galera. Primeiro vídeo do canal Santos Brother. Confesso que era para ter feito antes, porém decidimos esperar um pouco mais para ver a evolução, Voivoda, né? E tudo mais para poder fazer um vídeo aí legal para vocês. Eu me chamo Rafael. Eu sou o Alex e o que vamos tratar hoje, meu caro Rafael? Vamos tratar de Santos. Um pouco mais de alegria, né? Confesso que se fôssemos gravar um vídeo aí um mês atrás, seria num tom mais pesado, enfim, não seria muito bom, Sim, muito legal, né? Seria muito triste. Então, assim, Voivoda assume o Santos. Temos aí 4 treinos praticamente. Foram 4 treinos, né? Antes do Fluminense foram 4 treinos. Depois da derrota magnífica pro Vasco, né? Do Clebinho Xavier. Pequena vergonha. 4 treinos. Para quem assistiu o jogo contra o Fluminense, ali já foi perceptível a evolução do time. Sim. Eu até comentei com você, eu falei, caramba, o time tá diferente. Acabou ali, o Santos conseguiu fazer um jogo melhorzinho, passou-se a partida. Tivemos a parada FIFA, 12 dias, Voivoda treinando o time com maior intensidade. Isso aqui, o Alex até tem uns relatos aí de alguns dos bastidores do Santos, né, de jogadores falando da própria intensidade dos treinos e tudo mais. Daqui a pouco a gente já volta nesse assunto. Santos enfrenta o Atlético Mineiro, um time já com uma outra cara, uma outra atitude, postura, dominou o primeiro tempo, até um erro individual que aí mudou toda a situação do time. O Voivoda teve que fazer alterações, mas mesmo assim teve a reação, conseguiu um empate fora de casa, o que é plausível contra o Atlético Mineiro fora de casa, ok, um empate. Um a menos. Com um a menos. E agora, no clássico aí, tivemos a primeira vitória sob o comando do Voivoda. Novamente o time com uma nova postura, modificações sem Neymar, né, no time. Sim. E conseguimos aí arrancar a vitória. 14ª colocação, afastou-se 4 pontos, né, da zona ali da bagunça. E você consegue ver a evolução do time, né? Então, falando um pouquinho, só para resgatar um pouquinho do jogo contra o Atlético Mineiro, né, que veio na pegada da evolução, ali você teve um Santos dominante no primeiro tempo, totalmente dominante, até uma falha grotesca individual do Zé Ivaldo, que aí teve toda a modificação do time. Porém, o mais legal de tudo foi que, diferente do que, pelo menos foi a minha concepção, tá? Diferente do que vinha sendo aplicado com o treinador anterior, 6 por meia dúzia, o Voivoda ele fez mudanças táticas, que alterou o resultado do jogo. O Alex pode até falar melhor do que isso aí, porque foram alterações drásticas, né? Ele tira o Neymar, né? E faz as outras modificações e consegue achar um empate. O Atlético Mineiro, nós tínhamos esse primeiro resultado contra o Fluminense. Todo mundo comentando que o esquema que o Voivoda gosta de trabalhar são 3 zagueiros. 3 zagueiros, né? Ele gosta dessa postura dele ter 2 zagueiros abertos, um para fazer, para ficar na sobra ou para fazer saída. Porém, quando ele assumiu o time, a gente estava naquele problema do Zé Ivaldo estar encostado, do Gil tá aposentando, do Luizão não ter condição, né? Então o Luizão estava inseguro, até por causa da questão do jogo com o Vasco, né? Então o que ele fez de interessante naquele jogo? Não no primeiro tempo, no segundo tempo, quando ele teve a expulsão e puxou mais o João Schmidt. Perfeito. O João Schmidt, ele tá recuperando aquele futebol que ele apresentou no começo do ano passado, no estadual, que foi até elogiado pelo Neymar. Uma postura melhor do time em campo, uma distribuição melhor do time em campo, então você não tem aqueles caras todos correndo, cada um por si, e salve-se quem puder, não. Você vê que é um time que está tendo entendimento e, muito importante, é um time muito combativo, que era uma coisa que a gente não tinha. Não existia. É um time que contra o Fluminense brigou mais pela bola, um time que contra o Atlético Mineiro brigou mais pela bola, mesmo com um jogador a menos, com a modificação que o Voivoda fez com a expulsão do Zé Ivaldo, que ele colocou o Frias, ele fez 2 linhas bem postadas para sair rápido, com o Tiquinho vindo para compor e fazendo pivô, que funcionou, que acabou saindo
o gol de empate no Santos, no pênalti, né? No pênalti lá do zagueiro do Atlético Mineiro. E ontem no Clássico. Nós não tínhamos o Neymar. Ele colocou o Roleiser para fazer essa função. Então, e o Roleiser se movimentou muito, se jogou, correu muito. É um dos que tem o mapa de calor mais distribuído, sim. Assim, né? Ele teve tava muito mais com mais mobilidade que o próprio Neymar. Então, esse é um ponto que a gente tem que observar. Claro que Neymar, o Roleiser é um bom jogador, é um bom talento, mas tecnicamente a gente pegar e falar, o Neymar, sim, mas fisicamente a entrega física do Roleiser é bem melhor, né? Não tínhamos Igor Vinícius, porque primeiro tomou o terceiro amarelo, segundo, não pode jogar por questão de contratual. A gente teve a entrada já contra o Atlético Mineiro do Lautaro Dias, que está fazendo muito bem essa ida e vinda do time. Então, nós temos esse recorte, 3 partidas, tempo de trabalho que o Vojvoda teve nessa parada da FIFA, porque o jogo contra o Fluminense é meio difícil a gente falar assim, nossa, tem o trabalho do Vojvoda, porque foi 4 treinos, né? Ele teve 4 treinos. Ele se apresentou quinta, ele treinou 2 sextas, 2 no sábado, vão pro jogo, é isso aí. Então, foi mais um motivacional do que treino em si, né? Ele tentou fazer um encaixe do time para não sofrer, e foi uma coisa que realmente funcionou. O time defensivamente se postou muito bem. Aí, contra o Atlético, teve aquela pausa da data FIFA, contra o Atlético Mineiro, o time foi muito bem no primeiro tempo, criou chances. Verdade. Aí tá batendo na questão da limitação na ofensiva. Que aí mas falta, né? Tá faltando a qualidade, o refino, até o próprio Neymar que deu aquela furada, né? Mas, enfim, então ele acertou o time defensivamente, que foi uma tônica ontem também, depois a gente vai aprofundar no jogo contra o São Paulo. Mas ele se preocupou primeiro a estancar o vazamento. Que era o quê? Todo mundo entrando nas quadras da defesa, correria, defesa correndo para trás, desesperado, vamos pegar a marca. Aquela mania, né? Da bola chega ali no meio de campo, retorna pro... Volta lá no Brasão, que era no time que tava lá na frente, que tava lá na ponta com o Guilherme, aí voltando, já tava com o Brasão. O Brasão, nesses 3 últimos jogos, claro, teve as defesas dele, teve o Galo na cabeça, ontem ele tomou outra joelhada na cabeça. No mesmo lugar, no mesmo, só que aquela parece que pegou na bochecha. Eu pensei que ele ia jogar com o capacetinho lá. Todo mundo pensou. No Peter Cech. Ele aqueceu. Ele é maluco, né? Ele aqueceu com capacete. Foi pro vestiário e falou, enfim, não quero. Aí foi pro jogo, tomou na joelhada de novo. O Brasão, ele não tem, quando ele tá jogando, ele não tem todos os alimentos. Alguns ele desliga os disjuntorzinhos dele ali e vai. É isso que acontece. Então, a gente percebe que defensivamente, o Vojvoda, ele tá conseguindo dar um padrão de marcação muito forte pro Santos. Sólido, né? Coisa que não tinha, né? Sólido. E de maneiras diferentes. Isso. Então, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ele fez uma marcação mais pressão. Ele estava subindo as linhas do time para roubar a bola lá em cima. Contra o São Paulo ontem, ele tentou repetir essa marcação pressão, mas o São Paulo, apesar do time reserva, é um time, a gente tem que pontuar. Sim. É um time muito bem treinado pelo Crespo. Sim. Então, mesmo ele entrando com os reservas, é aquela situação. Ele trocou as peças, mas o time de São Paulo continuou com o mesmo padrão de jogo. Exatamente. E aí o Vojvoda, ele teve que trabalhar todo um esquema, uma forma diferente de marcação, então ele não foi tão agressivo na marcação. Ele ficou mais posicional, ele atrapalhou mais o jogo do São Paulo. Falando em defesa, senhor Alex, eu te faço uma provocação aqui. Provoque. Zé Ivaldo. Se ele não estivesse suspenso, você acha que ele estaria nesse clássico? Não. Eu também acho que não. Não. Eu acho que nessa o Zé Ivaldo, ele perdeu a vaga pro Adonis Frias. Eu também acho. E perdeu a vaga pro Duarte, Alex Duarte. Eu acho que se você puxar um pouquinho mais, ele tá atrás do João Basso e do Luizão. Né? A gente fala dos jogadores que muitos reclamam. Nós vemos isso aí, que eu não tenho oportunidade. Sim. Porque é perseguição. Uhum. Gente, pega esse caso do Zé Ivaldo.
ele estava afastado, ele nem relacionado estava, e ele já teve chance anteriormente. O cara vai lá, é resgatado, colocado em jogo, aí me faz um negócio que não tem explicação, onde você obriga o time a mudar totalmente e uma possível vitória contra o Atlético Mineiro, que estava se desenhando para isso, virou uma partida de recuperação ali para você tentar empatar. Então, tem jogador profissional que realmente não dá para entender, né? O engraçado, assim, é porque o Zé Ivaldo, ele oscila demais. Muito, né? Muito. Então ele tem um jogo que, igual contra o Fluminense, ele foi muito bem. Exatamente. Ele ficou ali na sobra, se posicionou, tudo. Perfeito. Ele foi assim, excelente. Os padrões Zé Ivaldo, tá? Contra o Atlético Mineiro, não. Contra o Mirassol, não. Eu acredito que o Santos não vai fazer a devolução dele ainda. Eu acho que vai deixar para umas rodadas mais avante no campeonato. Por quê? Tem muitos jogos. Sim. Questão de lesão. Questão de suspensão. Questão de seleção. Tem essa também, né? Porque nós temos mais uma data FIFA. Então, o Duarte. O Duarte é da seleção paraguaia. Ele pode ser convocado. Tem essa, é verdade. E nós sabemos que o nosso calendário aqui com data FIFA, maravilhoso, né? Respeita pra caramba. Então pode ser que eles encaixem um jogo Santos e Palmeiras, que está atrasado. Eles podem encaixar nessa data FIFA. Então você já não conta com ele. Então vamos dizer assim que ele tá como ali. Se a gente precisar, vai usar. Ele tá ali. Mas eu acho que o Vojvoda já não conta mais com ele. Pelo péssimo jogo que ele fez com o Atlético Mineiro. Aquela expulsão não tem sentido, infantil, totalmente desnecessária. Ele tomou um amarelo bobo contra o Hulk e ele caiu nas duas. E os dois cartões foram em cima do Hulk. Em cima do Hulk. Então deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Então o Zé Rinaldo. Bom, vamos nos aprofundar agora aqui no jogo de ontem, né? Seguindo a sequência de evolução, uma boa evolução do Vojvoda. Então, o jogo de ontem, o Santos consegue a vitória com o gol de Guilherme e jogando de uma forma segura, né? O que é o mais importante nesse momento, né? O time não sofrer tanto e as chances que tiver conseguir converter, apesar de que tenha deficiência no ataque, muito sofre muito para criar. Porém, ontem, eu particularmente enxergo o jogo de ontem como uma opção muito boa para o Vojvoda, porque ele conseguiu ver e armar um time sem estar ao entorno do Neymar. Se o Vojvoda ele tinha dificuldade em armar um time sem o Neymar, por outros motivos que nós sabemos muito bem, ele tem a oportunidade agora. E ontem já foi uma resposta muito positiva. Mas o Santos... gente, nós sabemos da qualidade do Neymar. Ele pode não estar jogando 100%, dificilmente vai voltar a jogar 100%, mas é uma qualidade diferenciada. Porém, o time não pode ficar refém disso, e ontem o Vojvoda mostrou novamente que tem opções táticas. O Santos, meu caro Rafa, foi ao campo com Gabriel Brazão, né? Que era dúvida, né, até então, porque ele tava o protocolo. Né? Quinta-feira ele teve a liberação. Para quem não sabe como é que é esse protocolo, são 5 dias, né? Que a 5 dias que a FIFA pede para o jogador não fazer nenhum tipo de atividade, e aí ele tem que fazer alguns exames nesse período para ver se teve alguma lesão, alguma coisa que possa estar afetando a parte cognitiva do goleiro. Mas são só lesões na cabeça? Na cabeça. Pancada na cabeça. No caso dele, foi uma senhora pancada. Bom, a defesa foi montada com o Mike. Essa é uma modificação em relação ao jogo com o Atlético Mineiro. A nossa defesa foi com Adonis Frias e Luan Pérez, e o Escobar na lateral esquerda. Então, as 4. Todos foram... Luan Pérez, sensacional. Então, aí entra um outro parênteses que eu gostaria de fazer aqui. Por exemplo, no caso do Luan Pérez, ele não vinha rendendo o que se espera dele porque o treinador não estava conseguindo fazer isso, ou porque ele está vindo agora que ele está chegando aos 100%? Eu acredito na primeira opção. Eu acho que assim, a gente tem que ter em vista o seguinte: o Luan Pérez ele vem de um período muito longo de inatividade. Perfeito. Porque ele teve uma lesão também. Eu acho que foi cruzado também, não tenho certeza, depois eu preciso ver. Então ele ficou muito tempo parado.
Então, o Luan Pérez, mal comparando, ele tá na mesma situação do Neymar, muita inatividade. Então, ele voltava a jogar, ele machucava, ele voltava a lesionar. Então, ele não conseguia dar sequência. Com Pedro Caixinha, com o estagiário, ele não estava tendo sequência. O jogador tem que ter sequência, minha gente. Ele não tem. Isso daí, senão ele não recupera. Não consegue desenvolver da forma adequada. O Adonis Frias, ele começou o jogo ontem. Eu, pelo menos, vendo o início, que inclusive o lance que o Brazão tomou a joelhada na cabeça foi uma vacilada do Adonis Frias, que o Ferreirinha acho que virou em cima dele e saiu na frente, né? Eu comecei, no início ele estava meio inseguro, talvez nervoso, porque primeiro jogo, mas quando ele conseguiu a primeira antecipação dele, que ele conseguiu fazer uma bola lançada, que ele cortou e saiu jogando, o cara se transformou. Aí baixou a adrenalina. Agora eu consigo. Aí ele acertou essa primeira jogada. A partir dali ele foi muito firme e participou do lance do gol. É isso aí. Então ele tabelou com o Roleiser, jogou no Roleiser, cruzamento, o Guilherme fez o gol. Então assim, começou titubeante, mas depois no decorrer do jogo foi muito bem. Bom, fechando a defesa, Escobar. Ontem ele e o Mike estavam brincando de ser Cafu e Roberto Carlos, que tava sobrando bola, eles estavam mandando e foi lá, foi Eurico Mursa, foi onde você imaginar, na marquise do estádio. Mas assim, defensivamente, o Escobar foi muito bem. Sim. E pro que o Vojvoda tá pensando, defensivamente, o Escobar vai servir. Todo o entendimento que você vendo esse recorde de 3 jogos, ele quer fazer o time ficar sólido na defesa. Né? Então, nesse ponto, o Escobar funciona muito bem, porque ele marca muito bem. Apoio ele tem? Fraco. Mas aí você segura mais o Escobar. Então, ele fez uma partida legal, foi uma partida boa. Tomou o 3º cartão. Está fora do jogo contra o Bragantino, não joga, está suspenso. Muito provavelmente vai jogar o Souzinha. Vai voltar para o time aí. Correto. Meio de campo, ele montou com o João Schmidt, Zé, Vitor Hugo e Roleiser. Então vamos lá. O Zé Rafael, ele também vem apresentando a evolução, né, cara? O João Schmidt. O João Schmidt, tava todo mundo bravo. Inclusive a gente, né? A impressão que passa é que o Vojvoda achou falou assim, né? O cara vai me servir aqui. Porque ele é um cara que contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense, que ele entrou no segundo tempo, ele fez um terceiro zagueiro falso. Então ele abriu os 2 zagueiros e o João Schmidt ficava aqui para cobertura e para saída de bola. Isso. Ontem não fez, ele trabalhou com o João Schmidt um pouco mais adiantado, junto com o Zé Rafael. Então essa linha com 3 zagueiros ficou mais a cargo do Mike. Então assim, o João Schmidt, muita gente fala, nossa, não tá jogando nada. É que às vezes você tem que olhar o jogo sem a bola, o posicionamento do cara. Sim. O São Paulo, pese o fato, reserva e tal, mas é o São Paulo. Não conseguiu ter o controle do meio de campo. Não conseguiu. Não conseguiu, matou, né? E qual que era a pachorra da reclamação que a gente tinha com o Caixinha, com o Carilli, com o estagiário, com quem? A porcaria do meio de campo. Mas assim, no jogo, ele não abriu mão do meio de campo. Ainda ia conseguir. É que o juiz anulou o gol do... cada unha. Mas é outra conversa. O Zé Rafael chegou. Ele chegou, graças ao bom senhor. O Zé Rafael tá muito bem no meio de campo. Perfeito. Eu gostei muito dele, principalmente no segundo tempo. E ali no final, quando o Vojvoda faz algumas alterações, que tem o pessoal que chiou, você quer entrar Tassiano, mas é outra conversa. Tassiano. E todo mundo falou, ele recuou demais o time. Ali, depois a gente vai aprofundar, mas ele na verdade, ele respondeu a uma alteração que o Crespo fez. Porque o Crespo, ele colocou o Luciano, colocou acho que o Marco Antônio, parece, para fazer o São Paulo ganhar o meio de campo. O Vojvoda percebeu, ele compôs mais o meio de campo. Povoou, ele ocupou o meio de campo. Então, assim, lógico,
Você pode questionar, ele usou o Tassiano, podia ter usado o Robinho Júnior, mas depois a gente vai chegar nas modificações, eu vou dar o meu ponto de vista do que eu entendi. Eu entendi, né? O Voivoda fizer o Tassiano jogar, pode entregar a vila pra ele. Tem a estátua do seu Zito, põe do Voivoda do lado, velho. Pô, que isso, fazer o Tassiano tá difícil. Ô, meu pai do céu. Bom, teve o Vitor Hugo, que jogou muito pouco ontem. Com 20 minutos ele sentiu a lesão no adutor. Porque e assim, ele machucou sozinho. Ele tava voltando na marcação, ele deu um pique, deu aquele pulinho, pipipi, e caiu no gramado. Então ali, nós corremos o risco de ficar sem o Vitor Hugo aí por um tempo, que é uma pena. Nem chegou hoje. Não, e a função que ele tava fazendo, aberto pela direita, ele tava fazendo muito bem, compondo ali com o Zé. Tava aproximando o Zé Rafael. Aí ele teve que sair, entrou o Barreal entrou bem hoje. O Barreal ele fez a composição muito bem. Só que assim, características diferentes, né? Forma de jogar diferente, mas é uma pena, porque a impressão que dá é que o Voivoda achou o meio de campo. Ele falou, é isso aqui que eu quero. E aí agora ele teve a lesão. Depois de Vitor Hugo, Roleiser. Muito bom jogo. Muito bom. Eu gosto do Roleiser. Olha, um bom jogador. É um cara que eu vou falar pra você, que o time dando uma acertada, é um cara que vai render muito, porque ontem ele caiu pela direita, ontem ele caiu pela esquerda, ontem ele caiu pelo meio, ontem ele finalizou, deu a finalização que o goleirinho lá do São Paulo, reserva lá, o Young, pegou, tava inspirado, o cara virou Peter Cech, começou a pegar tudo. Mostra serviço, né? Tá tendo oportunidade, pegou bastante bola. A jogada do gol foi iniciada por ele, o lance do gol. Ele saiu cansado, mas fez um excelente jogo. Na função que ele foi colocado, que é a ideia do Voivoda, foi colocar ele no lugar do Neymar. Sem choro nem vergonha. Não, o Neymar, é isso. E aí ele pegou e rendeu muito bem. Então, o Roleiser respondeu muito bem. Respondeu muito bem, vai nos dar bastante alegrias aí. Em nome de Jeová. Bom, ataque. Guilherme, autor do gol. O Guilherme, eu tenho a impressão que finalmente alguém em sã consciência chegou pro Guilherme, depois do jogo de ontem, né? Chegou pro Guilherme e falou: Guilherme, você consegue render isso, o seu limite é esse, você vai fazer isso. Sim. Quando isso estiver sendo feito, bem feito, quando você estiver fazendo o básico bem feito, aí a gente pensa numa evolução, de você fazer alguma outro tipo de jogada. Mas se você vai chegar aqui, você vai fazer isso. Foi exatamente o que ele fez ontem. Sem aquelas, né? Chuta lá no... Não. Ontem ele fez uma partida muito boa. Os caras chamam de dancinha do TikTok. Dancinha, né? Não, mas ontem ele fez uma partida, realmente fez uma partida boa, Guilherme. O Guilherme, assim, eu tinha comentado com você em outras oportunidades. Quando ele é objetivo, é o Guilherme que a gente quer. Foram 3 finalizações que ele tentou, né? De chance assim criada, uma o goleiro pegou, um o zagueiro travou e a outra ele mandou a lua. E no segundo tempo ele fez o gol de cabeça. O Guilherme, cara, o Guilherme é a nossa relação de amor e ódio, né? O Guilherme é aquilo que eu tinha comentado. Ele é um cara, assim, que ele consegue irritar a gente. Exatamente. Ele é irritante. Não, mas assim, não é irritante para o adversário, é irritante pra gente, porque às vezes ele quer fazer algo, né? Acima, dele, que não é. Né? Quando ele é objetivo, funciona. Ele vai. Básico bem feito. Vai. Ele recebeu, vai pro fundo, cruza, vai receber o fundo, chuta, finaliza. Então, assim, ele foi objetivo. Onde ele foi objetivo, onde funcionou. Então, assim, ele é um homem de confiança do Voivoda. Por quê? Questão física. O Voivoda, como eu falei, ele tá querendo montar um time muito bem composto defensivamente. Um time forte. Então, assim, ele precisa de cara que entregue fisicamente. Exatamente. O Guilherme é o quê? É um cara que entrega fisicamente. Então, assim, se você tem... se acostuma. Põe Robinho Júnior. Se acostuma. O titular vai ser o Guilherme. Enquanto ele tiver condição, se não tiver lesionado, se não tiver suspenso,
o titular é o Guilherme. Aí a gente vai ter que torcer para ele fazer o básico, né? Fazer o básico. Não como ele fez ontem. Como ele fez ontem, foi muito bem. Foi muito bem. E o último, no comando de ataque, estava o Lautaro Dias. O Lautaro Dias, ele veio para ser, muitos disseram, para ser um 9. Não é. Tá claro que o Lautaro Dias é aquele cara que ele gosta de voltar para o jogo, ele gosta de buscar o jogo, ele gosta de fazer o pivô, ele gosta de abrir o jogo pelas pontas. Então ele não vai ser aquele 9 fixo que é uma característica do Tiquinho. Isso. Ele não tem essa característica, é uma característica totalmente diferente. Foi bem no jogo ontem, é um jogador físico. Entrega física, que é o que o Vojvoda está buscando nessa parte inicial. Então assim, você torcedor santista, está esperando futebol de 2010? Não. Futebol 2002? Não. No momento, nós nem podemos desejar muito isso pela situação do time. A gente precisa de um time que seja efetivo e pontue o máximo possível. Né? Bom, entraram no decorrer do jogo, então, que já foi citado, o Vitor Hugo sentiu, entrou o Barreal, fez um jogo bom, é um bom jogador, não fez nada excepcional, nada acima da média, mas fez um bom jogo de composição. Aí quando o Roleiser entrou o Tiquinho Soares, né? Junto com o Tassiano e o Rincon. Tassiano, cara. Então, vamos. O que justifica a entrada de Tassiano? Calma lá. antes de aprofundar o nosso querido Tassiano. Entrou o Tiquinho no lugar do Lautaro, isso é geralmente uma alteração que a gente espera que aconteça com mais frequência, porque o Lautaro corre igual um doido, corre muito para compor. O Tiquinho teve uma bola incrível para fazer o segundo gol. Ficou com uma enfiada de bola. Eu não tenho certeza se foi do Zé Rafael ou se foi do Escobar. Agora teria que estar vendo o vídeo. Que ele dominou como o Ricardo Oliveira e chutou como o Nilson. Mandou a bola lá na. Pô, não, tudo bem. Você vai... Não pode. Não pode, porque ele entrou cara a cara com o goleiro. Ele podia ter caprichado um pouquinho mais da finalização. Pra definir o jogo. Pra definir, né? Que é o papel dele, Exatamente. A camisa nova. Ele só teve essa chance. E ele não aproveitou. A impressão que eu tenho é que o Vojvoda, ele já achou uma forma temporária de aproveitar o Tiquinho, entendeu? Ele falou, ele já sacou, ele falou, se eu colocar o Tiquinho desse período pra frente, ele me rende tanto. A partir do momento que ele conseguir arrumar mais o time, talvez ele vá encaixando, colocando o Tiquinho numa posição um pouquinho melhor ali, com um maior tempo de bola, né? Sim. Ele colocou o Rincon, entrou o Tassiano, aí ficou Rincon, João, Tassiano no meio de campo e o Zé. Certo. 4 no meio de campo. Só que o Zé Rafael, ele não ficou de volante. Ele deixou o Zé Rafael de ponta direita. Ele abriu. Entendi. Então você ficou com os 3 na marcação. O Tassiano. A ideia, tá? A ideia era ele ficar invertendo, fazer um falso 9 com o Tiquinho. Tá certo. Tá? Então essa foi a ideia, fazer essa movimentação. E o Zé Rafael, ele deixou aberto como ponta. O Zé Rafael, quando o São Paulo subia, ele via compor. Na saída, ele contra. Tanto que teve uma bola que se o Zé Rafael tem um pouquinho mais, que ele tentou dar um tapa pegando na frente, mas o zagueiro de São Paulo conseguiu cortar. Então, queria sair. Se fosse um pouquinho, mas... Não, se o Zé Rafael... Ele ia sair dentro do gol. Não tinha mais ninguém. Era o último jogador de São Paulo. Então, assim, aí você vai questionar... Aí é que eu vi muito questionamento, mas por que o Tassiano? Não o Robinho Júnior. Não o Cabadeiro. 2 coisas. Primeiro, tava chovendo horrores na Vila Belmiro, lá em Santos. Bastante, o campo tava pesado. E o meio de campo que o Crespo colocou tava um meio de campo muito físico. Forte, né? Forte para pegar. Então, eu acredito que assim. Tem toda. Assim, o Tassiano também colocou. Eu falei, não! E é que eu falei, não é que você tá pontuando, o time tá pontuando, qualquer jeito. Não, você vê que o time tá criando, o time tá jogando, tá tentando. Bate nas limitações de alguns jogadores,
É o famoso teto técnico, bate ali e não vai. Esse ano não vai ter como fugir disso. Esquece. Não, é isso, tem que pontuar agora sim, nós como torcedores temos que viver o jogo a jogo. Foi contra o São Paulo, agora domingo contra o Bragantino, no meio de semana é o Grêmio, e cada jogo vão construindo, vão pontuando, e vamos ver o que acontece. Pergunta que não quer calar. Faça. E o Bilal? Pô, ele tava Não, tô falando jogador, não tô falando do seu Bilal. Meu está molhado. Na contratação do seu está molhado. A chuva, mano. A chuva pra vir pra cá. E o Bilal? Cadê o Bilal? Ele tava na Vila ontem. Não sei se você chegou a ver nas redes sociais do Santos e de Santista. Ele foi para o braço do povo. Oxe. Na saída do estádio, ele foi lá, tirou foto. A torcida começou a cantar o Bilal, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus. Bilal, não sei o que. Eu falei, torcida, ele tava lá. Meu Deus do céu. O Brahim. Melhor, né? Melhor, né? A camisa dele vai ser Brahim. Não. Já deram a letra pra ele e falaram, rapaz, não é esse nome, não. Vai ser engraçado ficar Bebrahim. Deixa lá. Ibrahim ou Ibrahim B. Deixa fica subentendido. O que tá pegando nele é o visto. Tá. Então tem toda a documentação, tem que vir visto de trabalho. Então contra o Bragantino não é garantido que ele extrair. Muito provavelmente, se sair toda a documentação dele agora na semana, pode ser que ele esteja à disposição contra o Bragantino, mas o que estão falando é que o mais provável seja contra o Grêmio na Vila. Que é na quarta-feira que vem, eu acho, não nessa, na próxima, né? Que é o fim de semana é o Bragantino, no meio de semana é o Grêmio. Então, provavelmente, mas ele foi pro braço do povo. Ele tava na Vila. Torcedor, segure o Bilal. O Bilal vem aí. O Brahim Bilal, ele foi para o braço. O Neymar também estava na Vila ontem. Assistiu o jogo lá com a filhinha dele, com a Mavi. Bom, meu caro Rafael, agora a pergunta para você. O que você estava fazendo no dia 22/9/1974? Vixe, quando? 74. Não tinha nem nascido ainda. Nem eu era projeto. Não. 7-4. O time do rei ainda. Acho que o pai viu, né? 74. O Camaro da vida era bom. Em 74, o Santos enfrentava o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani era alguma coisa. Um empate de 2-2 pelo Campeonato Paulista 74, aquela época que o Paulistão era o campeonato brasileiro, deixava todo mundo de lado. E são os 2 últimos gols de Pelé que ele marcou nessa partida, né? Então foi 51 anos, né? Então a gente não chega nisso daí, né? Ele fez em 1.116 jogos do Santos, Pelé marcou 1.091 gols, média de 0,8 por partida, quase 1, né? Era uma coisa surreal, né? Então foi o confronto no Brinco de Ouro de Campinas, público de 18.297, né? E o Santos foi a campo com Serras, Zé Carlos, Oberdan, Marinho Pérez e Wilson Campos, Léo Oliveira e Brecha. Olha, era muito bom esses apelidos. Esses apelidos eram bons demais. Depois entrou Vicente, Cláudio Adão, Adilson, Pelé e o glorioso Edu. Entrando no Mazinho técnico Tim. Então isso foi o nosso fato histórico de 51 anos atrás, os 2 últimos gols de Pelé com a camisa do Peixe. Muito bem, meus caras. Acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Primeiro vídeo aí gravado com todo carinho para vocês. Gostou? Deixa o like. Quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Nós vamos tentar a cada pós-jogo lançar um vídeo. Pode ser que jogos que caiam no meio de semana demorem um pouquinho mais para sair o vídeo, mas a gente vai dar um jeitinho de lançá-los para trazer notícias do Santos e tudo mais. Prometemos sim fazer um vídeo falando sobre Neymar. Eu falei. Vai ser um vídeo de 1 hora. E também vamos dar para fazer uma análise referente à chegada do Ilharão no Santos, que até agora ninguém entendeu nada e ninguém sabe o que está acontecendo, mas o cara tá lá. Eu acho que nem ele entendeu o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo mal, né? Certo, galera? Certo, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tamo junto. Tchau. Falou!